Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Nós estamos fazendo hoje a live da manhã. Eu vou fazer uma por dia para trazer um pouquinho da palavra de Deus para os irmãos aqui. Mas eu queria dizer também que já faz algum tempo que eu tenho um canal no YouTube e eu nunca tive a vontade de postar nenhum vídeo lá, né? Mas Deus preparou esse momento agora, colocou no meu coração para que eu pudesse fazer essas lives, né? E comunicar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Então, eu ativei meu canal no YouTube e você que gostar do conteúdo, você compartilha, né? Dê a sua opinião lá sobre a palavra de Deus. E eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, mas é só para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Amém? E como toda live a gente inicia com uma oração, vamos fazer uma oração? Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, mais um dia na tua presença. Que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, cobrir a nossa vida de bênção dos altos céus, de bênção recebida das tuas mãos. E que nessa live, meu Deus, nós podemos tratar da tua palavra, que é viva, eficaz e pode transformar, meu Deus, o coração do homem. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, neste dia, está na palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro dos começos, e eu queria compartilhar um assunto muito interessante para os irmãos, que está no segundo capítulo de Gênesis, no versículo 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Amém? Irmãos, Deus, quando ele criou o ser humano, ele colocou o ser humano num lugar protegido, né? E deixou na responsabilidade dele, né, cuidar daquele lugar, né? Lavrar, proteger, né? Cuidar daquele lugar. Então, irmãos, eu costumo dizer para os nossos irmãos lá da Igreja da Barreira que Deus, toda vez que Deus pede para a gente alguma coisa, Ele nunca vai pedir uma coisa que Ele já não tenha feito primeiro. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, né? Deus, Ele criou esse planeta, criou a Terra, e Ele colocou várias camadas, né, na atmosfera, e essas camadas impedem que corpos celestes, né, corpos estranhos, asteroides, né, poeira espacial, blocos de rocha que estão suspensos no espaço, caiam sobre a Terra. E se porventura eles caírem sobre a Terra, em contato com a atmosfera, a gente vê que eles incandescem, pegam fogo, e quando chega a atingir a Terra, são pedaços pequenos e muitas vezes se tornam poeira, né, em contato com a atmosfera. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e a gente vê que Deus colocou o homem para guardar o jardim. O que eu estou querendo dizer? Irmãos, antes que o homem guardasse o jardim, Deus já guardava essa terra. Quantas coisas podiam vir do espaço e acabar com a raça humana? Mas Deus, todos os dias, zela
pela segurança do homem nesse planeta. Pensa bem para vocês verem. Outra situação, Deus colocou o homem para lavrar a terra. É o que está escrito em Gênesis 2, versículo 15. Irmãos, prestem bem atenção, olhem para a natureza. Todo ano tem semente, todo ano tem fruta, todo ano tem comida para os animais. É muito difícil a gente ver um animal morrer de fome, né? Porque ele mesmo sente a necessidade de migrar para outros lugares e conseguir o alimento que ele precisa. Dentro do animal, dentro do ser vivo, ele sabe que existe um lugar melhor do que aquele que ele está passando dificuldade. Então veja bem, Deus, ele todo ano, ele faz crescer semente, ele faz crescer frutas, ele faz renovar as águas através da chuva. E todas essas coisas acontecem porque Deus fez primeiro e depois ele incumbiu ao homem fazer isso. Então veja bem, irmãos, a função do homem dentro de casa é a mesma função de Adão dentro do jardim, que é proteger e manter a sua casa, e manter a sua família, né? A palavra de Deus diz assim que Deus deu uma ordem para o homem: deixará o homem sua mãe e seu pai e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vocês já viram aquele filme Avatar? Aquele filme Avatar, ele nos ensina certas coisas com uma profundidade muito grande. No relacionamento entre aqueles dois seres, sai tipo uma cauda assim daquela criatura, do macho, e sai uma cauda assim da fêmea, e eles se juntam dessa forma aqui, ó. E aí eles sentem o contato sexual ali daquela maneira. E aí eu fiquei pensando, irmãos, a respeito disso, sobre o relacionamento entre marido e mulher. E eu vi uma reflexão de uma pessoa que falava assim, que o ato sexual, ele é um encontro de duas almas. Newton já dizia que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas, irmãos, a junção de duas almas só é possível por causa de quem criou, quem deu essa possibilidade, quem deu essa oportunidade para que o homem se relacione e cumpra um dos maiores mandamentos, que é crescer, multiplicar e encher a terra para que Deus possa abençoar toda a terra. Então veja bem, esse relacionamento entre homem e mulher e família é uma instituição que Deus preza muito, porque o homem tem essa obrigação de cuidar e manter a família, Isso não quer dizer que a mulher seja menosprezada e nem colocada para baixo ou inferior ao marido. É que ambas as pessoas, elas têm o seu lugar na sociedade. Então Deus mostra para nós, que o homem tem que cuidar da família, assim como Deus cuida do nosso planeta. Que junto com Adão, ele cuidava daquele lugar ali. E o dia que não foi possível mais o relacionamento de Deus com Adão,
Adão teve que sair daquele lugar. Então vejam bem, irmãos, quando a gente olha para a primeira casa do homem, que foi o Jardim do Éden, onde Deus colocou ele para lavrar e para proteger, né, para ser o guarda daquele lugar, eu começo a entender o quanto é importante que Deus faça parte da família do ser humano. O ser humano, às vezes, ele não pode entender, mas quando ele sente uma angústia muito grande dentro dele, né, quando ele sente que existem N problemas que ele não consegue resolver, né, ele sabe dentro do coração dele que é para ele chegar mais perto do Criador, que é para ele chegar mais perto de Deus. Porque essa necessidade é uma necessidade até recíproca, né? Deus, ele criou o homem, criou os seres humanos, porque Deus não queria ficar sozinho, né? E assim também não é bom que o homem seja uma pessoa sozinha, né? Porque vocês podem ver, irmãos, na palavra de Deus, diz que tudo que Deus criou, ele falava no final assim, e viu Deus que era bom. A única coisa que ele criou e ele viu que não era bom, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Porque a solidão, irmãos, ela acaba com o ser humano. Ela faz com que o ser humano fique amargo. A solidão faz com que o ser humano fique violento, sem paciência. E então vocês estão vendo agora a importância da mulher na vida do ser humano, na vida do homem, para dividir as cargas, as responsabilidades. E isso, sabe, é uma dádiva de Deus. Quando Deus fez Adão dormir e tirou e extraiu da costela dele uma esposa e ele levou para ela, naquele momento Deus estava dando um presente para Adão. E da mesma forma, né, Deus estava presenteando a mulher com o homem. Então, irmãos, o relacionamento, né, o cuidado que nós devemos ter com as nossas esposas, com os nossos maridos, tem que ultrapassar o nosso orgulho, ultrapassar as nossas diferenças. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que uma casa dividida, ela não subsiste. E essa palavra, né, vai para os varões, para os homens aí, que Deus deu essa incumbência para eles, para que eles cuidem da família, protejam a família, assim como Deus protege a terra, como Deus cuida da terra, onde Ele colocou o homem para viver. E da mesma forma que Ele protege a família, como um guarda fiel, assim como Deus, né, cuida da terra e faz com que brote, né, sementeira, árvores frutíferas, e cuida de cada bichinho que nós vemos aí por aí, né, cada animalzinho. Deus cuida de todos. E esse mandamento ele deu para o homem, mas primeiro ele fez, né? Da mesma forma, quando Jesus ele deu um conselho para a multidão e falou para eles: olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. E aí, né, como num transbordo de felicidade, de alegria, Deus estendeu a mão e falou assim: escolha a vida e viva. Deus nunca quis que o homem fosse um fracasso. Deus nunca quis que um homem ele brigasse com a sua esposa, que ele discutisse com o seu vizinho, ou que ele transformasse a sua vida num desprazer. Mas a pessoa que vive junto de Deus, ele consegue, sabe,
manter o controle dessa situação todos os dias, pedindo orientação do Espírito Santo de Deus, pedindo para que Deus intrometa na sua vida. Às vezes, irmãos, o homem natural, ele fala assim, olha, eu não preciso de Deus, né? Infeliz é ele, né? Porque cada parte do nosso corpo, ele pula de alegria, né? Pula de ansiedade em busca de Deus. Que essa palavra possa ficar no seu coração neste dia e que Deus possa encher a sua família, o seu lar, a sua casa de bênção nesses dias. Irmãos, só para concluir a mensagem, todas as coisas que Deus fez, Ele achou que era bom. E todas estas coisas que Ele fez, essas coisas que Ele formou através da sua palavra. Tem duas coisas na Bíblia que Deus fez com as suas mãos, que foram as tábuas da lei e foi o homem e a mulher, né? Mas a maioria das coisas foi feito com palavras. Haja luz e houve luz. Produz a terra e produziu. As coisas acontecem com a vontade de Deus, a expressa vontade de Deus, porque a palavra de Deus, ela é ordem, né? Para que todas as coisas que existem no universo, as coisas, o mundo espiritual e o mundo material, eles tremem diante da vontade de Deus e da palavra de Deus. Então, para você que vai mandar os seus filhos para a escola, né, abençoa eles na hora de ir. Você que encontrar um vizinho que está meio mal-humorado e você pega e dá um bom dia para ele, isso já pode mudar a história dele, pode mudar a vida dele. Porque as nossas palavras têm poder. Olha para os lados da sua casa e diz assim, os meus vizinhos vão ser uma bênção. Olha para os seus filhos e diz assim, os meus filhos são uma bênção. A minha mãe é uma bênção. Os meus irmãos são uma bênção. O meu trabalho é um trabalho abençoado. Os meus afazeres, o meu lar, o meu fogão, as minhas panelas, né? A minha máquina de lavar, elas são uma bênção. Porque Deus nunca vai dar para aqueles que Ele ama uma pedra de tropeço. Amém? Então abençoa o seu dia nesse momento. Abençoa o seu dia, abençoa o seu lar, abençoa a sua família, seu bairro, sua cidade. Abençoa o seu país. Abençoa a igreja. Em nome de Jesus. Faz com que a sua vida se transforme numa fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém? Um bom dia, um grande abraço para todos os irmãos. Amém e amém.